Durante a estadia na ilha, Caboto ouviu dos índios carijós e dos náufragos, sobreviventes da expedição de Solis, relatos da existência de um fabuloso reino no interior do continente. Caboto foi aconselhado a fazer o trajeto pelo rio Paraná, chegando ali no Rio da Prata, subiu o rio Paraná e ficou 3 anos na tentativa de achar esse reino. E obviamente não ia conseguir, porque as informações que se tinham na época eram muito escassas. Não tem como você chegar no reino de ouro e prata, que seria o Peru, porque simplesmente tem uma cordilheira enorme entre o nosso território e o outro lado da América, não é? Então ele ficou por 3 anos subindo e descendo o Rio Paraná, o Uruguai, o Paraguai, acossado pelos índios, porque ao contrário dos índios carijós, que eram muito pacíficos, muito bons, muito solícitos, traziam comida, imagine, 4 meses ancorado aqui, ajudaram a construir um navio, tudo. Quando eles chegaram no Rio do Prata, a conversa mudou. Lá os índios eram argentinos, bravos, como são conhecidos até hoje. E depois de 3 anos tomando paulada, pedrada, ele resolve voltar. Quando ele volta, passa novamente na ilha de Santa Catarina, fica aqui mais 25 a 30 dias e retorna à Espanha com os sobreviventes da expedição, porque muitos foram mortos no Rio da Prata, e leva junto consigo alguns índios, inclusive quatro filhos do cacique local, que foram dados como presente, porque os carijós tinham eles eram tão bons, eram tão puros de coração, que eles acreditavam que aonde o sol nascia era a terra sem males. Então eles saíram do Paraguai, vieram vindo em direção oeste, em direção ao sol nascente, até chegarem no mar. De repente eles recebem a visita de pessoas estranhas, diferentes, com toda aquela pompa e circunstância, entregavam os filhos espontaneamente para que os levassem até a terra sem males. Mal sabiam eles que eles iriam virar escravos ou morreriam na viagem acossados pelas doenças dos europeus. Bom, chegando lá, Caboto é preso por ter desobedecido a ordem do rei de fazer a sua missão, por ter abortado a sua missão, e condenado a um exílio no norte da África. Ali permanece pouco tempo, porque o rei da Espanha sabia das suas potencialidades e o reabilita. E no final da vida, ele vai para a Inglaterra, e onde ele falece, prestando até o final da vida serviços para a coroa inglesa. Isso então é um pequeno assunto do primeiro italiano que chegou em Florianópolis, que é um marco, né, como a gente diz, porque hoje nós não temos, por incrível que pareça, nenhuma rua, nenhuma praça, nenhuma servidão sequer na nossa cidade que lembre Sebastião Caboto. E digo mais, não só na nossa cidade, em todo o estado de Santa Catarina. Vocês podem procurar hoje na ferramenta do Google, onde vocês vão encontrar algum logradouro com o nome de Sebastião Caboto. Vocês vão encontrar no Pontal do Paraná. Só. Né? Então na minha opinião, é um grande injustiçado. Bem, esse é um parênteses, e agora a gente vai andar um pouquinho mais além, porque além do Caboto, as tripulações dos navios que aportavam na nossa costa, na época das grandes navegações a serviço de Portugal e da Espanha, tinham o seu destino, como a gente viu, o Rio da Prata normalmente. E aqui era um local estratégico para eles se reabastecerem de água e de mantimentos para continuar a viagem. Então muitos italianos, sobretudo originários de Veneza e de Gênova, que eram as grandes potências marítimas antes de Portugal e Espanha, com a decadência de Gênova e Veneza, toda essa mão de obra especializada, cartógrafos, comandantes, marinheiros, capitães de navios, começaram a trabalhar para Portugal e para Espanha. Mas somente em 1739, com a confirmação da posse por parte de Portugal, é implantado um governo regular aqui na ilha.
e a partir de 1748 o governo português estimula a vinda de açorianos para colonizar a região. Contudo, como a gente disse, Portugal continuava a subestimar as vantagens que poderiam obter nessa parte do Novo Mundo. Tanto que muito tempo depois, em 1803, Adam Johann Kurfürsten, chefe de uma expedição russa que desembarcou na ilha em 1803, escreveria, vejam bem, qualquer semelhança é mera coincidência até os dias de hoje. De todo o Brasil, a ilha de Santa Catarina, juntamente com a parte do continente, é, talvez, a que tenha atraído menos atenção do governo português, tanto como deveria merecer, em vista de sua localização, de seu clima saudável, seu solo fértil e seus valiosos produtos. Então, desde o descobrimento até 1800, praticamente o sul do Brasil, não só Florianópolis, o Santa Catarina, ficou devoluto à sua própria sorte, a não ser com visitas eventuais. Os imigrantes italianos começaram a chegar em grande número ao Brasil na segunda metade do século XIX, atraídos pela possibilidade de ocupar o mercado de trabalho com a tendência da abolição da escravatura, pela falta de oportunidade e terras para cultivar em seu país de origem e pela miséria instaurada com os primeiros anos da unificação da Itália. No final do século XIX, já havia uma expressiva quantidade de imigrantes italianos e seus descendentes na cidade de Destero, como demonstra a edição do primeiro jornal semanal publicado em língua italiana, chamado L'Operaio, que era considerado como órgão da colônia italiana de Santa Catarina, editado a partir de 1896, com sede na Praça 15 de Novembro, número 20. É esse jornal aqui, ó. É, cara da Itália. É? Por favor. O Alpino, L'Alpino, foi um periódico semanal, também editado em língua italiana, que teve seu primeiro exemplar impresso em 18 de agosto de 1912, já na atual Florianópolis. Esse aqui. E aí vocês veem que a comunidade italiana já era bem organizada na época, né? O jornal era impresso em italiano, e o outro jornal mais elaborado, com vários artigos sobre a capital e também tratando das colônias italianas do interior do estado, com muitas notícias sobre a guerra, na época a Primeira Guerra Mundial, foi esse jornal aqui, chamado Vita Coloniale. Era um jornal impresso aqui em Florianópolis e circulava em todas as colônias, principalmente do sul do estado de Santa Catarina e também da Serra. Aqui vocês veem os anúncios da época, né? Casa Párroco, Vittorio Bressanelli e assim por diante, né? Eram jornais já com um cunho bem nacionalista italiano, diga-se de passagem, não brasileiro, né? Nessa época, nessa época é a Primeira Guerra Mundial, e até essa época a colônia se desenvolvia relativamente em paz. A partir do início da Segunda Guerra Mundial as coisas mudaram. Então, se você pega esse último jornal aqui, que é o La Tribuna, de 1932, vocês leem as reportagens que tem dentro delas, vocês vão ver que era um jornal realmente que tinha um cunho um tanto fascista, né? Como era normal na época, porque a autoridade do Mussolini não se discutia. Vocês podem ver que depois tem uma ode ao Mussolini, né? E obviamente com o advento da Segunda Guerra Mundial, esses jornais foram todos fechados, né? Esses jornais surgiram a partir da fundação da Società di Mutuo Soccorso Fratellanza Italiana, que foi fundada na ilha de Santa Catarina em 20 de setembro de 1891 por imigrantes italianos residentes aqui na cidade. Em sua fundação contou imediatamente com 58 sócios. Segundo consta, teve grande incentivo do cônsul italiano em Florianópolis, Rotti, o qual teria apoiado e participado ativamente para manter a sociedade ativa.
Entre idas e vindas, em 1898, ela contava com um grupo considerável de 72 sócios. Quanto tempo temos? Acabou? Então, só vou finalizar, porque, como vocês podem perceber, a Fratelanza Italiana hoje, ela ainda existe. É um restaurante que fica ali na escadaria do Rosário. Então, todo esse histórico que eu passei aqui rapidamente para vocês, hoje se resume num nome de restaurante. Então, cabe a nós reativarmos e termos a força que a comunidade italiana já teve no passado, eu diria, nem tão distante assim. Obrigado. Professor Vilmar Vamos lá, então. Dalbon. Vou ser um pouco mais breve, porque tenho menos conteúdo, mas para um veterinário tá bom historiador, né? É a minha cachaça. A cachaça para o veterinário tá bom. Vamos lá. Então eu vou tentar fazer uma abordagem um pouco mais antropológica do movimento e um pouco mais estrutural do movimento da imigração dentro de Florianópolis. Talvez com uma visão até um pouco mais crítica. É preciso pontuar primeiramente que Florianópolis entra em 2019 com uma população que ultrapassa 500 mil habitantes. Então esse é o primeiro dado que nós temos que começar para fazer uma boa análise e estratificação. A ilha de Desterro, composta pelas suas freguesias, Santo Antônio, o centro, a Lagoa e o Ribeirão da ilha, ela é marcada pela identidade portuguesa, açoriana e negra. Então, se transforma Florianópolis em uma cidade cosmopolita, dentro de uma região conurbada, marcada pela aceleração do desenvolvimento, pela construção civil atual e uma proposta de desenvolvimento, daí na minha opinião, um pouco desordenada. Então, se nós formos olhar a estrutura da cidade, nós vamos passar por uma identidade portuguesa, açoriana e negra. Tanto que nós vemos algumas obras que são um pouco esquecidas, como Negros em Desterros e tantas outras. Agora, para fazer um recorte da presença italiana em Florianópolis, é justo falarmos imigração na imigração. Imigração, o fenômeno de imigração dentro da imigração. E para fazer isso, para fazer uma leitura deste fenômeno, eu ressalto 3 pontos, 3 pontinhos rápidos. O catolicismo, o trabalho e o conhecimento. Por que esses 3? Catolicismo. A presença da igreja sempre foi um elo com a ilha, ou da ilha, com Roma e o Vaticano. Então, ainda que as devoções populares e açorianas predominassem na ilha, as Irmandades do Divino Espírito Santo, a Festa do Espírito Santo, as procissões, o encontro, o sermão, e até as manifestações que são transvestidas de sagrado, mas que de sagrado não tem nada, como a farra do boi, a malhação de Judas, é tudo a expressão de uma cultura. Agora, ainda que essas manifestações populares tenham uma pegada açoriana, a devoção dos santos, a figura de um Cristo italiano, claro, olhos azuis, e não associado com o cristianismo hebreu, o cristianismo marcado com a sua cultura, mas a visão iconoclástica de um ícone romano, italiano, já vai marcando a identidade cultural, religiosa do povo, e vai ligando de forma indireta a cidade a Roma e, consequentemente, a uma identidade italiana. Isso vai se marcando o catolicismo. Basta dizer que a Arquidiocese de Florianópolis é a mãe da Igreja do Estado de Santa Catarina. E abro um parênteses, os seus arcebispos vão se revezando, às vezes um arcebispo português, por exemplo de Dom Joaquim, às vezes um alemão, Dom Afonso Rios, mas nós não vemos aqui ainda uma presença propriamente italiana. O que se vê no decorrer da história, missionários, devoções italianas que vão entrando e também vocações que vão surgindo a partir de famílias italianas. E aí a igreja, a identidade vai dando um modo de estilo que aproxima a ilha de um arquétipo religioso romano. Então isso é a margem.
E aí nasce o quê? Uma antropologia ítalo-europeia. O catolicismo romano, ainda que com piedades populares, devocionais, portuguesas, açoriana, tem uma identidade de servidão, de relação com Roma. Então, aqui nós temos um fator do catolicismo que dá uma identidade para o povo. O segundo trabalho, questão do trabalho, a ética do trabalho. Desterro carrega a presença de árabes e gregos, que deram para a cidade o impulso do comércio. Nas décadas de 70 e 80, isso é importante, nas décadas de 70 e 80, Florianópolis recebeu um fluxo de catarinenses, descendentes italianos, 70 e 80, do sul, do Planalto Norte do estado e de municípios vizinhos. Filhos, netos de imigrantes da onda de 1880. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Florianópolis, na década de 70 e 80, começa a receber filhos de imigrantes que têm o traço da vida agrária, traços agrários. O que é? Acordar. O que é esses traços agrários? É arar a terra, plantar, regar, colher, armazenar. Que traduzido numa linguagem mais funcionalista, nós vamos ver acordar cedo, pontualidade, compromisso, responsabilidade. Essas qualidades foram acolhidas e vistas com bons olhos pelos ilhéus. E aí, na década de 70 e 80, se viu, aquele que está vindo do sul, do Planalto Norte para trabalhar, ele é um cara pontual, ele é um cara responsável, ele é um cara que acorda cedo, ele é um cara que entrega o que é pedido. Então aqui nós vimos um traço da imigração que traz consigo aquilo que é próprio do agrário do interior na cidade. Nas décadas de 90 e 2000, tivemos a onda das famílias italianas, paulistas e gaúchas, já diferente dos contadinos catarinenses. Eles já tinham um perfil mais urbano, comercial e industrial. Como podemos perceber, a presença dos filhos de imigrantes cria um novo fluxo migratório interno, migração na imigração. Por isso, a ética do trabalho e o movimento é uma característica do italiano que chega em Florianópolis na década de 70 e 80. E é bem acolhido. Terceiro ponto, então, o catolicismo, a ética do trabalho, uma identidade rural. Terceiro e último ponto, o conhecimento. Por que o conhecimento? A ilha, além de ser sede do governo, foi por décadas o centro irradiador da cultura catarinense. Ou seja, a concentração das universidades eram aqui, a concentração do poder do governo do estado era aqui. Então o conhecimento era irradiado da capital para fora. Então, alguns destaques, nós vamos ver, por exemplo, em Tubarão, surge a Unisul, né, a Faculdade de Ciências, que vai fomentando o desenvolvimento com os padres deonianos e com as irmãs que trabalham a primeira universidade. Mas é em Florianópolis, a Universidade Federal, a UDESC e os centros de cultura, e começam a irradiar a cultura. Então o que acontece no nosso entendimento? Aqui destaque que veio nas décadas uma leva de imigrantes, filhos de imigrantes, para estudar em Florianópolis. E aqui também se estabeleceram por causa dessa hegemonia, desse trabalho intelectual. A oportunidade de trabalho e o acesso ao estudo fez com que a cidade acolhesse sobrenomes vênetos e trentinos. Então hoje, quando nós abrimos um catálogo, nós vamos ver que nós estamos cheios de nomes, não mais só sobrenomes portugueses, açorianos, mas a presença de sobrenomes vênetos, trentinos, de origem desses municípios que vieram em 70 e 80 por trabalho, e foram muito bem acolhidos, porque tinham essa dimensão de trabalho, essa ética do trabalho, ou porque vieram para estudar e para a irradiação do conhecimento. Por causa do tempo, o tempo limita um pouco a nossa análise, mas é preciso fazer uma reflexão político-econômica, não dá tempo. Mas vale dizer que a relação da ilha com o Estado se cruza. O que se identifica na ilha gera uma percepção para o Estado. Mas eu faço um recorte e uma provocação para nós fazermos uma reflexão somente no âmbito político. As decisões políticas e seus representantes que se alternaram no governo da ilha e do Estado. Se destacam alguns nomes: Conder, Borhaus, Kleinbing, de linhagem mais, digamos, germânica.